Irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, trazer uma palavra para a sua vida, também estar orando por você, pela sua família, enfim, por todos aqueles que necessitam da oração. E falando em oração, nesta manhã Deus tem colocado ao meu coração falar sobre oração. Pedindo a Deus uma palavra, Deus me levou a esse tema, oração. E eu quero compartilhar contigo nesta manhã sobre a oração. Bom dia a todos aqueles que estão chegando conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que hoje seja um dia especial, que Deus te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus aí, irmão Jair. Paz do Senhor Jesus, irmão Norton, irmã Carla, Deus abençoe. Pastor Reinaldo, toda a família, Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Amém? Quem quiser deixar os seus pedidos de oração, faça isso em nome de Jesus. Paz do Senhor também, irmã Neuda, Deus abençoe, minha mãe, bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão chegando. Meus irmãos, Deus tem colocado um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18, versículo 1, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito homens, todavia como esta viúva me incomoda, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos de forma urgente, algumas versões vão falar depressa, que ele lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus conclui com esta pergunta. Meus irmãos, nesta manhã quero falar aqui sobre o tema Aprendendo com Jesus na Escola da Oração. Se tem alguém que pode nos ensinar sobre oração, esse alguém se chama Jesus. Olhando para a Bíblia Sagrada, em especial para o livro de Lucas, nós entendemos que Lucas é um dos evangelhos que mais fala sobre oração. Lucas foi escrito por um homem chamado, o próprio nome que leva, Lucas. O médico Lucas, médico amado, inspirado por Deus, escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Estes dois livros são livros que muito mencionam sobre oração. E Lucas, em especial, vai falar aqui sobre a vida de Jesus, o Evangelho acerca da pessoa de Cristo, aquilo que ele fez e não apenas fez, mas também ensinou. Jesus, então, ele demonstrou através da sua vida prática, ele demonstrou uma vida de oração. Depois de demonstrar, praticando, Jesus ia ensinando. Porque Jesus era alguém que pregava não apenas aos ouvidos, Jesus pregava aos olhos. Jesus pregava não apenas por palavras, Jesus pregava por exemplo. E um dos maiores exemplos de Jesus é o exemplo da oração. Nós vamos notar dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, que Jesus já inicia seu ministério lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, quando vai ser batizado, Jesus já está em oração. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus está também orando. A Bíblia Sagrada mostra em Lucas capítulo 16 que Jesus Cristo estava orando no deserto. A Bíblia Sagrada diz para nós também, Lucas 6:13,
que quando ele está escolhendo lá André, Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas, ou seja, os discípulos dele, ele passou a noite inteira em oração. A Bíblia Sagrada nos afirma também, lá em Lucas capítulo 9, versículo 28, que ele se transfigurou-se. Por quê? Porque Jesus estava orando, clamando, intercedendo, em comunhão com o Pai, através da oração. Jesus tinha vida de oração, uma vida exemplar, ensinava através do exemplo, ensinava através da atitude. Um líder que orava. A Bíblia Sagrada vai mostrar para nós ainda que os discípulos, observando a vida de Jesus, observando que ele era alguém que orava, que clamava muito, que intercedia, chegam até ele lá em Lucas capítulo número 11 e perguntam para ele, para Jesus, se Jesus poderia os ensinar a orar. Note que Jesus não vai ensinar os discípulos a pregar, Jesus não vai ensinar até mesmo estar evangelizando, mas Jesus vai se preocupar sim e ensinar os discípulos a orar. Por quê? Porque Jesus entendia que a oração é essencial. A oração ela é algo que é mais do que comum na nossa vida. Ela precisa ser essencial ao nosso coração. No capítulo 17, antes de entrar no capítulo 18 que nós estamos falando aqui, Jesus, irmãos, está falando sobre a sua vinda. E no capítulo 18 ele dedica o capítulo 18 sobre a oração. Nota então aqui que é a importância da oração. Por quê? Porque ela está costurando a preparação para a vinda de Cristo. E quando ele conclui a parábola que li aqui nesta manhã, Lucas capítulo 18, versículo de número 8, ele vai dizer assim: porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Está falando da vinda de Jesus. Por quê? Porque quem não orar, com certeza, irmãos, não pode subir. Quem não tiver vida de oração, não pode estar na presença de Deus, não está preparado para ir para o céu. Por quê? Porque não está buscando a Deus, não está clamando a Deus, não está em intimidade com o Pai. Nós precisamos ter uma vida de oração, buscar a Deus em oração. E nós vamos olhar aqui, irmãos, que Jesus vai então ensinar sobre a oração. E nesta manhã eu quero compartilhar contigo algumas verdades aqui. O que é oração? Mas para falar para você o que é oração, eu preciso lhe dizer o que não é oração. Oração não é um discurso diante dos homens. Nós vamos notar aqui que na parábola de Lucas capítulo 18 mesmo, ou Lucas capítulo 18, a partir aí do versículo de número 11, nós vamos notar e perceber que tem alguém que está orando, um homem fariseu. E ele está se gloriando diante dos outros, se gloriando diante das pessoas. Mas Jesus demonstra que oração não é discurso diante dos homens. Oração não é falar bem diante das pessoas. Há muitas pessoas que quando vão orar ficam se preocupando que palavras que vai falar, qual é a palavra que tem que encaixar bonito, e a oração dele não sobe, se atrapalha tudo para orar. Por quê, irmãos? Porque oração não é discurso diante das pessoas. A oração, ela é falar com Deus em sinceridade, é abrir o coração para Deus. Oração é uma confiança que nós temos em Deus. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 8 também vai falar aqui que a oração, irmãos, é um dever do crente. Ela é também algo que nós precisamos fazer todo dia. Mas não, como disse aqui, discursar diante dos homens, querer se apresentar como um discurso. Não, irmãos, Deus não se impressiona com discurso diante dele. Deus não se impressiona com palavras bonitas na oração. A oração precisa ser sincera. A oração precisa ser do interior, de dentro do coração. As orações mais sinceras que você vai fazer é aquela oração que você verdadeiramente abre teu coração para Deus. Aquela oração que você não coloca subterfúgios, não coloca obstáculos diante de Deus. Então ore. Quando você for orar, simplesmente fale com Deus. Fale: Senhor meu Deus, meu Pai, Tu conheces a minha vida. Tu conheces o meu coração. Não coloque barreiras diante de Deus. Deus conhece todas as coisas. Oração é o essencial. Nós sabemos, irmãos, que nós podemos viver sem tantas outras coisas, mas sem oração é impossível viver espiritualmente.
Não tem como. Não tem como alguém dizer que é crente e não ora. Não tem como alguém dizer que é evangélico, que acredita, que é seguidor de Jesus e não ora. Por quê? Porque a oração é o principal. Jesus orava muito. Tanto é que você vai notar nos evangelhos que sempre Jesus está em oração. Agora, o que faz a oração? A oração, irmãos, ela muda as circunstâncias. Lucas capítulo 18, versículo 7, vai falar aqui desta viúva, que Deus fez justiça e Deus faz justiça à oração de alguém que clama, de alguém que intercede. Por quê? Porque a oração pode mudar as circunstâncias. A oração mudou as circunstâncias na vida de Abraão, porque ele pedia para Deus, porque ele pedia ao Senhor um filho, e Deus lhe deu um filho, Deus lhe atendeu, quando ele pediu no tempo certo, da maneira certa. Ou seja, ainda que Abraão tentou ajudar Deus da forma dele, Deus todavia cumpriu a sua palavra. Mas Deus é um Deus que ouve oração. Você vai notar para a vida de Isaac, Deus ouviu a oração de Isaac. Deus até mesmo curou a esterilidade da mulher de Isaac através da oração. Você vai notar na vida de Jacó que Jacó atravessa a noite inteira em oração. Deus muda o seu nome para Israel. Por quê? Porque Deus é um Deus que ouve oração. E quando eu falo aqui de Jacó, algo interessante. Por isso que eu digo que Deus só quer saber verdadeiramente, irmãos, quem você é. Enquanto Jacó estava lutando com Deus, Deus perguntava para ele: qual é o teu nome? E Jacó estava lá lutando com Deus em oração. E Deus perguntando: qual é o teu nome? Ao ponto que Deus só vai abençoar Jacó quando ele diz assim: meu nome é Jacó. Aí você pergunta: mas Deus não sabia o nome de Jacó? Deus sabe o teu nome. Deus sabe quem você é. O que Deus quer é que você confesse verdadeiramente quem é você. Que você abra teu coração. Quando Jacó disse assim: meu nome é Jacó, a palavra Jacó significa enganador, suplantador, mentiroso. O que Jacó estava fazendo, Jacó estava revelando, dizendo: eu sou enganador, eu sou mentiroso, eu sou trapaceiro. Enfim, ele abriu o coração e naquele momento Deus vai dar resposta. Por quê? Porque enquanto nós ficamos colocando barreiras diante de Deus, Deus com certeza não pode nos abençoar. Deus só quer sinceridade. Mas a oração muda as circunstâncias. Mudou a vida de Jacó. A oração também muda as circunstâncias, porque vai mudar a vida de Samuel. Vai mudar a vida de Ana. Ana que pedia para Deus um filho. Ana que era estéril. Ana que era desprezada. Ana que chorava muito. E Deus muda a vida desta mulher através de uma vida de oração. Através de uma vida que ela está orando, clamando ao Senhor. Eu poderia citar para você dentro da Bíblia tantas outras pessoas, como Josafá, que alcançou vitória orando e louvando ao Senhor. Eu poderia contar para você tantas pessoas que tiveram suas vidas transformadas por causa da oração. Não apenas como Josafá, mas como o próprio rei Salomão, que antes de governar ele vai orar, e orando ele pede sabedoria para Deus. Davi até mesmo, vida de oração. Davi chegou a dizer: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Porque Davi desejava a presença de Deus. Davi tinha anelo, Davi tinha desejo. Davi tinha interesse pela presença do Senhor. E Davi era alguém que orava. Davi clamava ao nosso Deus. Tanto é que você vai ouvir o Salmo 40, por exemplo. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque Deus é um Deus que ouve. Nós notamos dentro da Bíblia como profetas, como Jeremias, por exemplo, que vai dizer lá no capítulo 33, versículo 3: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Deus está falando com Jeremias sobre a oração. Deus ainda fala lá em Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está falando da oração intercessória, da oração que você coloca todo o coração ali. Você olha para o livro do profeta Isaías. Isaías é alguém que está também na oração.
Isaías vai dizer no capítulo 59, eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir. Ou seja, Deus é um Deus que ouve oração. Ezequiel tinha uma vida de oração e teve a sua vida lapidada por Deus por causa da oração. Daniel, capítulo 6, versículo 10, Daniel diz a Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel estava em oração. A ponto que Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai colocar um decreto para que Daniel não ore. Mas mesmo assim, Daniel, com o decreto, vai continuar orando. Porque homens não podem impedir a nossa comunhão com Deus. Decretos não podem impedir a nossa comunhão com Deus. Ainda que a perseguição venha, ela não pode impedir a nossa vida de oração com Deus. Daniel, mesmo diante da perseguição de Nabucodonosor, dizendo para ele não ore, Daniel estava orando. Daniel, mesmo diante da sedução de Nabucodonosor com os manjares do rei na mesa, tentando ludibriar ele, Daniel estava orando. Daniel, mesmo distraído com tantas regalias, tantas coisas boas e bonitas na Babilônia, Daniel estava na oração. No tempo certo, ele se trancava no seu quarto e tinha uma vida de oração com Deus. Olhamos para a Bíblia, mas não apenas os profetas, mas, por exemplo, os profetas maiores e menores, como Abacuque também, que vai chegar a dizer, aviva, ó Senhor, a tua obra. Por quê? Porque ele está clamando a Deus por um avivamento. Ele está clamando a Deus para que Deus avive a obra do Senhor. Porque naqueles dias de Abacuque existia obra, mas não existia vida. E quando não existe vida, porque não existe oração. Meus irmãos, existe muitas vezes muito trabalho na igreja, trabalho na obra, trabalho no reino, mas trabalho sem oração é exaustão. Note que eu vou falar aqui e grife isso e risque, talvez faça uma frase. Trabalho sem oração é exaustão. Por isso que ele está clamando e dizendo assim, aviva a tua obra. Existia obra, mas não existia vida. Existia trabalho, mas não existia oração. Existia muito serviço, mas não existia comunhão com Deus. É perigoso eu e você estar fazendo a obra. É perigoso eu e você estar suando, trabalhando demais, mas por outro lado estar menos na presença do Senhor. Se dedicar muito a outras coisas, atividades na igreja, mas menos atividade da oração. Oração é o essencial, oração é o principal. Tanto é que o inimigo tentou tirar a oração da igreja de Atos dos Apóstolos, fazendo com que eles fossem cuidar das viúvas, das mesas. Mas Pedro teve discernimento e disse assim, não, quanto a nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Nós vamos colocar pessoas específicas para estar cuidando das mesas e das viúvas. Mas nós, quanto a nós, vamos ficar com a oração e com a palavra. Porque se tem duas coisas, duas colunas que sustentam a igreja hoje na terra, se chama oração e se chama palavra. Uma igreja que não tem palavra não ora. Ou seja, uma igreja que não tem palavra também não pode orar, mas uma igreja também que não ora também não pode valorizar a palavra. Então quem ora valoriza a palavra, mas quem gosta da palavra também valoriza a oração. Quem está entendendo isso? Coloca aí glória a Deus, coloca aí amém por esta palavra. Amém? Como o irmão Norte colocou ali, trabalho sem oração é exaustão, é canseira, é enfado, é enjoo. Você se torna um peso e até mesmo carrega um peso quando você não tem uma vida de oração. Por isso, Jesus vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É nele que nós temos o alívio, é ele o nosso alívio, é ele que alivia o nosso fardo, através da busca dele em oração. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta manhã, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta manhã, porque eu sei que Deus se agrada da oração, eu sei que Deus se agrada de quem ora, eu sei que Deus se agrada quando nós oramos, eu sei que Deus está feliz e Deus quer ficar muito mais ainda quando nós começarmos a buscar a presença dele em oração. Oração não é religiosidade, oração não é falar sozinho, oração não é falar com as paredes, oração é falar com Deus. Oração é uma batalha. Por que uma batalha? Porque quando você começa a orar, irmãos, você precisa primeiro vencer isso aqui, a tua carne. A tua carne não quer orar, a tua carne não quer buscar a Deus, mas você precisa vencer isso em oração. É por isso que eu ilustro oração lá com o tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 partes. O tabernáculo tinha o pátio, o santo e o santo dos santos.
Assim como eu e você, nós temos três partes. Nós somos corpo, alma e espírito. O espírito teu é o lugar que tem comunhão com Deus. É através do teu espírito, no teu espírito, que o Espírito de Deus se comunica. Através da palavra e através da oração. Então a primeira barreira, o primeiro estágio é passar pela carne. Carne é lugar de sacrifício. É o lugar do pátio. O pátio lá no tabernáculo, que eram três partes, era a primeira parte, é onde era feito o sacrifício no altar, certo? Se sacrificava ali, passava para o santo, para chegar no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então, para orar hoje não é diferente. Por quê? Porque você precisa primeiro vencer a tua carne, a tua natureza, aquela preguiça de orar, aquela falta de desejo de orar. Aí você vai para o Santo dos Santos. Você está mais próximo de Deus. Você está mais perto de Deus. Você está sentindo mais a graça de Deus. E aí você chega e toca no Santo dos Santos. Quem conhece o Santo dos Santos, mas não quer mais parar de orar? Uma pessoa que atinge a presença de Deus e sente verdadeiramente a presença de Deus na oração, que verdadeiramente começa a sentir a presença, a falar com Deus em oração, ele começa a ter desejo pela oração. Ele começa a querer sempre, todo dia estar orando, todo dia estar clamando, todo dia estar desejando chegar na presença de Deus. Deus tem falado muito comigo sobre isso, sobre oração. Eu preciso orar muito. Eu preciso redobrar a minha oração. Porque não basta ser pastor, não basta ser pregador, não basta ser crente, não basta ser evangélico, não basta ser seguidor e alguém que é conhecedor da Bíblia. Porque você lê Lucas, ou melhor, Atos capítulo 16. Quando Paulo e Silas estão indo para oração, lá em Lucas capítulo 16, versículo 16, você vai ver sobre isso. Ou melhor, Atos capítulo 16, versículo 16, você vai ver que quando eles estão indo para a oração, uma jovem endemoniada vai ao encontro deles dizendo assim: está aqui os homens de Deus, aqueles homens que estão pregando a salvação. Só que Paulo não se encanta com isso. Por quê? Porque o demônio queria colocar no coração deles dizendo assim: vocês já são homem de oração, vocês são alguém que fazem a obra de Deus, vocês são aqueles que são os pregadores que anunciam a salvação. Para quê, irmãos? Para que entre no coração e diga assim: não, eu já sou pregador, já sou crente, já sirvo a Deus, então eu sei que tenho que orar e só ora desse tamanho assim. É isso que o inimigo quer. Mas não basta, nós precisamos redobrar a oração. Eu preciso redobrar a oração. Porque se essa palavra está falando, irmãos, contigo, primeiro ela teve que falar comigo. Antes da palavra falar com você, primeiro ela fala comigo aqui. E Deus ministrou isso no meu coração nesta manhã. Precisamos orar. A igreja precisa orar. Por que a igreja precisa orar? Porque Jesus está prestes a voltar. E se você ler Lucas 17, você vai ver que Jesus está falando aqui sobre a volta dele. E no capítulo 18, que ele conclui uma parábola de oração. Jesus vai falar da sua vinda. Se prepare. Se prepare. Esteja preparado para a volta de Cristo em oração. Oração muda as circunstâncias. Oração move o braço de Deus. Deus é um Deus onipotente. Tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra, todo o poder debaixo da terra. Não há 1 milímetro no extenso universo onde o poder de Deus não esteja. Mas este poder, preste bem atenção, ele se move através da nossa oração. Deus nos dá o livre arbítrio para orar e interceder. Os maiores avivamentos da história foram movidos através de oração. Meus irmãos, ninguém vai alcançar o favor de Deus sem estar de joelhos orando. Ninguém. Não adianta. É aquilo que já está escrito na palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não adianta qualquer outra coisa, é só oração para mover a situação, certo? Escreva aí, irmãos, é só oração para mover essa situação. Amém? E eu digo para você ainda, por que devemos orar?
Porque Lucas capítulo 18, Jesus disse assim, ó, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Oração é dever, orar é obrigação. Nós devemos orar, é um mandamento. Quem não ora está em desobediência. Quem não ora está infringindo o mandamento de Deus. Que mandamento? O mandamento da oração. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Colossenses capítulo 2, versículo 8, orai e perseverar na oração, velando nela com ações de graças. Poderia citar para você que tantos textos sobre oração, como Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo para todos os irmãos, por todos os santos. Ou seja, oração é essencial. Oração é um dever, certo? Nós sabemos que começar a orarmos, começar uma vida de oração, é fácil, mas nós precisamos perseverar na oração. Porque aqui, o texto vai falar aqui, oração é um dever. Segunda verdade aqui, por que devemos orar? Na parábola Jesus ensina que aqui tinha uma mulher, uma viúva, que tinha uma causa, tinha um problema e tinha também um adversário. E ela precisava orar. Então aqui Jesus nos ensina, meus irmãos, que além da oração ser um dever, ela também é uma batalha contra o nosso adversário. Quem é o nosso adversário? É o mal, é o inimigo. O nosso adversário pode ser o problema, pode ser a dificuldade, pode ser a doença, pode ser a enfermidade, pode ser a tribulação. E nós precisamos estar em oração. Só através da oração é que nós vamos vencer. O inimigo será derrotado através da oração. Escreva aí, o inimigo será derrotado através da oração. Quem ora tem vitória. Quem ora vê a graça de Deus na sua vida. Por que devemos orar? Porque é um dever. Porque a oração também, ela vence o nosso adversário. Com a vida de oração, irmãos, nós vamos vencendo. A oração nós devemos orar porque temos uma causa. Lucas capítulo 18, versículo 3 vai dizer assim, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com o juiz dizendo, faz-me justiça contra meu adversário. Porque ela também tinha uma causa, ela tinha um problema para ser resolvido. Eu pergunto para você, qual é o teu problema? Qual é a tua causa? É na justiça? Qual é a tua causa? É um problema espiritual? Material? É um problema sentimental? É um problema espiritual? Qual é a tua causa? Se coloque em oração. Faça uma campanha de oração. Faça um propósito aí como Daniel, 21 dias de oração, 10 dias de oração, 12 dias de oração. E tenho certeza que vai dar certo para a glória de Deus. Amém? Outro motivo por que devemos orar? Porque precisamos do perdão de Deus. Aonde está isso, pastor? Lucas capítulo 18, versículo 13. Olha o que diz aqui. Está contando aqui duas parábolas. Uma da viúva, outra do fariseu e do publicano. Dentro do capítulo 18. Versículo 13 diz assim, ó. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Irmãos, a oração perdoa pecados do pecador. Quando eu e você vamos orar, temos que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu pequei. Eu pequei com meus olhos, eu pequei com os meus ouvidos, eu pequei com as minhas falhas. Senhor, eu pequei em pensamentos, eu pequei em palavras, eu pequei na falta de fazer aquilo que o Senhor pediu. Por quê? Porque quando sabemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Quando sabemos que temos que orar e não oramos, nós estamos pecando. Quando sabemos que temos que evangelizar e não evangelizamos, nós pecamos. Quando sabemos que temos que congregar, que temos que buscar, que temos que fazer e não fazemos, nós pecamos contra o Senhor. E aqui oração é algo que Deus nos deixa para pedir perdão também para Deus. Primeiro peça perdão, mas o perdão sincero. Como diz Provérbios 28, 13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Amém? E aqui vamos para frente, irmãos, dizendo para você as características da verdadeira oração. A verdadeira oração, em Lucas capítulo 18, versículo 1, ela precisa ter perseverança, nunca desfalecer. O inimigo vai fazer de tudo para você desfalecer. O inimigo vai fazer de tudo para você deixar de orar.
você deixar de buscar, vai vir problemas, vai vir barulhos, vai vir distração, vai vir lutas, vai vir problemas, vai vir, enfim, todo tipo de problema para tentar afastar você da oração. Mas você precisa perseverar. Perseverar em oração. Perseverar na busca com Deus. Essa é uma característica de uma vida de oração. Segunda característica é que a oração, irmãos, ela tem um tempo certo de resposta. Está aqui no versículo número 7. Diz assim, ó, que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Fala da perseverança. E também fala aqui, ó, ainda que tardio para com eles. Por que a Bíblia está dizendo que Deus vai ser tardio? Meus irmãos, porque Deus responde não no nosso tempo. Deus responde no tempo dele. Ele sabe o tempo certo de responder. Deus sabe a hora certa de fazer. Então Deus vai responder dentro do tempo dele. Por quê? Porque os caminhos dele não são os teus caminhos, nem os pensamentos de Deus são os vossos pensamentos, porque os pensamentos dele são maiores que os teus. Os caminhos dele são melhores que os nossos. Então aqui Deus responde no tempo certo, mas responde. Outra verdade nesse texto é que a oração precisa ter humilhação. Essa mulher ia lá e se humilhava, essa mulher ia lá e clamava perante aquele juiz. Humilhação, irmãos, diante de quem? Do homem? Não. Humilhação diante de Deus. Aquele texto que eu citei para você agora mesmo, segundo o livro histórico de Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Guarda essa palavra, humilhar. O que é humilhar? É você se reconhecer como frágil, como pecador, como falho, como alguém que erra, como alguém que não pode, que não consegue, que não tem, diante de alguém que tudo pode, que tudo sabe, que tudo é, que é santo, que é poderoso, que é infalível, que é majestoso, que é glorioso, que é santo, que tudo pode fazer e que nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido. Isto é se humilhar. É olhar para dentro de si e ver que não tem nenhum mérito. E olhar para Deus e reconhecer que Ele é dono de todo mérito. Aqui nós vamos notar também características de uma vida de oração. É que oração tem a motivação certa. Ninguém ora por orar. Irmãos, não basta apenas você dobrar o teu joelho e começar a orar. Você precisa ter uma motivação na tua oração. A tua oração pode ser por adoração. Eu vou orar hoje para adorar a Deus. Eu vou orar hoje pela vida do meu vizinho. Eu vou orar hoje pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe. Eu vou orar hoje, eu vou orar pela vida do meu cônjuge, pela vida do filho. Eu vou orar pela igreja, eu vou orar pelo pastor. Eu vou orar pela minha cidade, eu vou orar pelo meu estado, pelo Brasil. Eu vou orar pelos governantes, eu vou orar pelos homens. Eu vou orar pelos vizinhos, eu vou orar pelos presídios. Eu vou orar pelos orfanatos, pelos albergues, pelos asilos, enfim. Você precisa orar de forma específica, não apenas palavras vazias. Porque se você chega na oração sem propósito, você começa a orar, falar, de repente você não tem nem palavras mais, começa a abrir a boca de sono e a tua oração fica sem graça. Por que fica sem graça? Você está apenas orando sem propósito. Oração precisa ter propósito, motivação certa, correta. E concluo aqui nesta manhã esta palavra dizendo para você que nós devemos orar e nunca desfalecer. O que é desfalecer? Perder as forças, desanimar. Não podemos desanimar, não podemos perder as forças, precisamos continuar na oração. Por quê, meus irmãos? Porque sabemos que Deus pode resolver. Agora eu quero que você escreva aí. Por que vou continuar orando? Motivo 1. Porque Deus pode resolver. Nada é impossível para Deus. Haveria coisa difícil ao Senhor? Gênesis capítulo número 15 vai falar sobre isso. Haveria coisa difícil? A Bíblia Sagrada vai mostrar para nós que Deus, irmãos, tudo pode fazer. Nós sabemos que temos que orar porque dependemos dele. Dependemos de Deus. Quem aí depende de Deus? Será que sou só eu que dependo de Deus? Eu dependo de Deus e preciso estar em oração. Você depende de Deus e precisa estar em oração. Quem não ora não vai muito longe.
Quem ora, ainda que devagar, com certeza vai chegar até o fim. Vai dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem ora, chega até o final. Quem ora, persevera até o fim. Quem não ora, vai ficar pela metade do caminho. Então ore, busque, clame, interceda. Guarda essa palavra. Ouça essa palavra. Se você puder ouvir essa live umas 3 vezes, faça isso. Anote, observe, guarde isso e leve para a tua vida. Passe para os teus filhos. Valorize essa palavra nesta manhã, porque Deus está falando contigo seriamente sobre o dever de orar sempre, sobre a oração. Aqui, nós só venceremos o adversário, como está em Lucas capítulo 18, através da oração. Não tem como vencer batalhas sem oração. Não tem como vencer esta guerra sem estar em oração. E a última verdade aqui é que Deus, mesmo conhecendo todos os teus problemas, Ele tem desejo de lhe ouvir. Já falou com Deus hoje? Se não falou com Deus hoje, com certeza vai falar. Se não falou com Deus hoje, com certeza ainda vai falar com Ele. Experimenta começar a falar com Deus. Experimenta reservar um espaço na tua agenda para Deus. Nós temos espaço na agenda para todo mundo, né, irmãos? Mas vamos reservar um espaço na agenda para Deus. Comece a fazer isso. E você vai ver as coisas sendo transformadas na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ministrar essa palavra nesta manhã. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque a live funcionou hoje. Ontem não deu certo, não sei que tribulação que aconteceu aí. Mas, para a glória de Deus, essa live aconteceu. Para a glória de Deus, Deus falou conosco nesta manhã. Uma palavra poderosa, gloriosa, porque vem da parte de Deus. Se viesse da parte do homem, não aconteceria nada, certo? Meus irmãos, quero cumprimentar aqui a todos aqueles que estão conosco, todos aqueles que estão aí juntamente comigo nesta live. Tem aqueles irmãos que escrevem, tem aqueles irmãos que não escrevem. Deus abençoe cada um. Irmã Anailca, irmão Norton, irmã Neuda, irmão Jair, irmã Carla. Quem mais está conosco aí? A irmã Maura, vi ali agora há pouco. A irmã Solange, Repiso, a irmã Elisete. Graças a Deus. Irmão Jair, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Jair, nosso amigo, nosso irmão, meu tio também, posso dizer assim, né? Que é tio da minha esposa. Irmã Vera, Deus abençoe poderosamente. Graças a Deus pela vida de vocês. Irmã Helena Bezuska, Deus abençoe, irmã Helena. Um ótimo dia. Vamos estar orando. Irmã Cristina, Deus abençoe. A Cris, nossa amiga, conhecida aí de muitos anos, né? A irmã Cris. Vamos estar orando pela Jainete, mãe da Cris, Jainete. Deixa eu colocar aqui. Vamos estar orando. Amém? Glória a Deus. Irmã Maura, estamos aqui, pastor. A oração é nosso contato com Deus. É isso aí, irmãos. Sem oração, já era, né? Essa é literalmente, como eu falei lá. Abacuque 3. Aviva ao Senhor a tua obra. A obra só é avivada com oração. Amém, meus irmãos? Quem mais precisa de oração? Vamos estar orando e finalizando a palavra neste dia. Amém? Tem mais ninguém que precisa de oração? Então vamos concluir. Vamos estar orando. Querido Deus e Pai, Senhor, nesta manhã nós queremos agradecer a Ti primeiramente por tudo aquilo que nós temos, que nós somos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida também. Obrigado, Senhor, por esta live nesta manhã, porque cremos, Senhor, que o Senhor nos ouviu, falou conosco e está falando conosco através desta palavra. Creio, meu Pai, que esta palavra será divulgada, espalhada, outras pessoas vão ouvir. Cremos, Pai, que a Tua palavra alimenta, sustenta a nossa alma.
Senhor meu Deus, eu peço a Ti nesta manhã, juntamente com os Teus filhos, Pai, nós formamos aqui apenas um pedido em oração. Abençoe, Pai, a vida de cada um. Todos estes que precisam de oração, a Janete, Pai, a Janiette, mãe da irmã Cristina, lá em Joinville, alcança ela. Senhor, trabalha na saúde dela em nome de Jesus. Repreende a enfermidade em nome de Jesus. Tu podes, Pai. Senhor, tudo pode. Eu sei que os teus pensamentos são maiores que os nossos. Eu sei que o teu caminho não é o nosso caminho. Eu sei que a tua vontade nem sempre é a nossa vontade. Mas nós apresentamos ela perante ti, Senhor. Cuida dela, trabalha na vida dela. Age, Senhor Deus, na vida dela, meu Deus. Querido Deus. Trabalha, Senhor, na família da Cris, nos filhos, Pai, nos netos. Abençoe poderosamente. Também, meu Deus, cada membro ali do Ministério Avivamento Pleno. Derrama a tua bênção sobre estas pessoas, sobre os nossos irmãos, sobre as famílias que estão ali. Também peça a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada ouvinte desta live, cada pessoa, cada seguidor desta página Avivamento Pleno, que seja alcançado pela tua graça. Cada pessoa que participa nas lives desta manhã, que está conosco agora, seja alcançado pela tua misericórdia, seja perdoado dos seus pecados, seja restaurado, Pai, a sua vida espiritual. Enche-nos da tua presença, nos livra do mal, guarda-nos, ó Senhor. Enche-nos do teu Espírito Santo, meu Deus. Fortalece-nos, ó Senhor Deus, na força do teu poder. Pai, nos livre de todo mal. Coloca anjos, Pai, nos guardando e livrando de todo perigo. Senhor, nos dá um dia abençoado na tua presença. Cuida dos nossos filhos, da nossa família. Guarda, Senhor Deus, a nossa casa. Abençoa, Senhor Deus, a todos aqueles que estão à nossa volta, o trabalho de cada um. Leva em paz e segurança cada um para o seu trabalho. E livra, Deus, de toda circunstância maligna, toda obra das trevas. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. E lhe agradecemos ao Paizinho Santo, Deus querido, Deus maravilhoso, Deus poderoso, digno de honra, digno de glória. Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nos enche da tua presença. Enche-nos do teu Espírito Santo. Dá-nos a tua força, dá-nos a tua sabedoria, Pai. Abre o meu entendimento cada vez mais para pregar a tua palavra. Abençoa também a vida dos teus filhos, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos dá graça, nos dá humildade. Nos ajuda, Senhor Deus, a reconhecer as nossas falhas. Nos ajuda a ser, Pai, humilde na tua presença. E nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Eu creio que todas as pessoas que foram mencionadas aqui, Deus conhece a tua intenção, Deus sabe de todas as coisas, e nós oramos por todos aqueles que colocaram o nome na oração. Amém? Vamos ficando por aqui. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez para a glória de Deus. Fique na bênção, meu irmão, e não esqueça, compartilhe essa live aí por gentileza. Compartilha com outras pessoas, compartilha lá no grupo da igreja. Eu quero pedir para os meus irmãos aqui, se possível, você compartilhar no grupo da igreja. Aí você vai dizer assim, pastor, mas é que já tem algum irmão lá que vai compartilhar no grupo da igreja. Irmão, se todos os irmãos da igreja compartilhar no grupo da igreja, os outros irmãos da igreja vão começar a valorizar, certo? Porque não é só um irmão que está compartilhando. Compartilha lá. Mesmo que alguém já tenha compartilhado, faça isso. Porque a palavra de Deus precisa ser valorizada. Deus abençoe. Fica na paz e um ótimo dia para você, em nome de Jesus.